no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia e eu quero falar hoje sobre semeadura e colheita. Eu quero falar sobre esse princípio, semeadura e colheita. Cadê pastor Ed? Pastor Ed, se o senhor estiver procurando o seu celular, ele ficou aqui no altar. E eu sei que você precisa muito dele para gerir essa turma abençoada aí. Eu quero falar, gente, sobre semeadura e colheita. Esse é um princípio que Deus estabeleceu para reger a nossa vida. Tem gente que já me perguntou: pastor, você acha que o que eu estou vivendo é castigo? Gente, entenda que Deus organizou o mundo para Ele não estar castigando ninguém mais, tá? Ainda na antiga aliança, o Senhor de fato trazia castigos sobre... De vez em quando eu vejo uns irmãos, sabe, precisando ler a Bíblia. Às vezes acontece algumas catástrofes naturais, né? E eu vejo crente: olha, aquilo ali é castigo de Deus. Meu irmão, entenda. Deus organizou a vida na terra dentro de um princípio chamado plantio e colheita. A pessoa pode ler do jeito que quiser. Se quiser ler como castigo, como praga, aí é uma leitura pessoal. Mas entenda que o princípio do plantio e colheita, esse foi o maior juízo que Deus estabeleceu para organizar a vida do ser humano. Tudo aquilo que diz em Gálatas, né? Tudo que o homem semear, isso também colherá. E eu quero explicar para você que às vezes coisas que nós estamos colhendo, não fomos nós que plantamos, tá? Às vezes foi a semente de alguém, que nós também, e eu quero maciçamente falar sobre isso, nós também temos a autoridade, quando alguém planta uma semente daninha, danosa, venenosa na nossa vida, nós temos que ter a sabedoria de arrancar e dizer: isso aqui não vai germinar no meu coração. Eu quem tenho autoridade de tirar. É por isso que a palavra fala, né, na carta aos Hebreus, que a gente não pode deixar o que, gente? A raiz de amargura brotar. E o que é a raiz de amargura? Algo que veio de uma semente. Você conhece alguém amargurado? Você conhece alguém que você olha para a pessoa e a pessoa tem uma vida amargurada? As palavras são amargas. O coração destila fel. Possivelmente uma semente amarga foi plantada um tempo atrás. E essa pessoa, por falta de conhecimento, por ignorância, não retirou a semente, deixou a terra do coração recepcionar essa semente. E a semente germinou, a árvore cresceu, e como diz a palavra aos Hebreus, a raiz brotou. E a palavra diz, olhe bem para mim, que quando a raiz de amargura brota, contamina tudo. Eu quero falar sobre esse princípio e quero chamar a sua atenção que Deus, Ele organizou, Ele geriu, Ele ordenou a vida na terra dentro desse princípio, plantio e colheita. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro, Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 8, e nós vamos ler os versículos 20, 21 e 22. Diz assim a palavra, Noé saiu da arca, tá, gente? Já tinha acontecido o dilúvio, ele oferece a Deus um holocausto, uma oferta, e Deus então fala para ele e para sua família um princípio que estaria regendo a vida deles e de toda a humanidade dali para frente. Esse era o princípio estabelecido. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. O que Deus está dizendo? Não vou mais castigar o homem dessa forma, destruindo tudo. Porque senão não vai ter equilíbrio, né? Já imaginou? Todas as vezes que o homem pecar e se desviar, eu vou lá e destruo a terra. Não, não dá. Eu vou ter que estabelecer um princípio. E ele diz:
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então Deus está dizendo, se o coração é sempre inclinado para o mal, eu não vou parar nunca de destruir a terra. Ele vai ter que provar no próprio corpo essa destruição. Essa é a leitura que a gente faz aqui, tá, gente? E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Agora está o princípio. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Digam graças a Deus. Qual foi a primeira parte? Do princípio, plantio e colheita. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, que tudo que o homem semear, isso também colherá, mais cedo ou mais tarde. Já já eu vou falar sobre o princípio que estabelece o plantio e a colheita, tá? São 3 princípios. Mas eu quero falar sobre essa demanda que Deus deixou para o ser humano. Podem viver e vivam do jeito que vocês quiserem. Podem viver e podem escolher a forma que vocês viverão. Mas o princípio está estabelecido. Por isso que o apóstolo Paulo fala também que aquele que semeia na carne vai colher na carne, né? Por exemplo, a saúde que eu tenho hoje é resultado de tudo aquilo que eu semeei no meu corpo físico até hoje. Estava falando isso com a Dani essa semana, amor, a gente já está na segunda fase da vida, né? A gente precisa ter uma vida saudável, pois eu quero ter uma velhice saudável. Eu estou escolhendo o quê? A semeadura de hoje. O que eu estou vivendo hoje no meu casamento é resultado das sementes que eu plantei no início do meu casamento. O que eu estou vivendo hoje na minha vida financeira é resultado daquilo que eu plantei na minha vida financeira. Aí alguém pode estar dizendo, pastor, mas o que eu estou vivendo hoje não é resultado do que eu plantei. Na verdade, o que eu estou vivendo hoje foi uma semente ruim que eu recebi. Mas você também teve a escolha de deixar essa semente descer ou não no teu coração. Então, por exemplo, se você é alguém que o teu pai e tua mãe não semearam corretamente, como Deus os instruiu para que os pais semeiem na vida dos filhos, você teve em algum momento da sua vida a oportunidade de tomar uma decisão de pegar essa semente e dizer, não quero mais ela, eu quero outra. No início do meu ministério, houve uma situação em que apareceu para a gente uma adolescente, ela tinha uns 13 anos, já tinha se envolvido em drogas, e estava num momento muito difícil e temerário da vida, inclusive sofrendo ameaças, e naquela decisão de impulso assim, de pastor, né, para proteger, a gente pegou essa menina, trouxe para dentro de casa, e ela passou acho que uns 3 meses, a gente cuidou, protegeu, abençoou. 3 meses depois, Deus já tinha preparado um outro rumo, a avó dela já tinha se mudado desse lugar de ameaça, e a gente disse, agora chegou a hora de você voltar. E eu lembro exatamente da conversa que eu tive com ela antes dela sair da minha casa. Daqui para frente você vai tomar todas as decisões que você quiser tomar na sua vida. Essas decisões definirão o seu futuro, mas nunca, se o seu futuro for bom, você vai louvar a Deus. Se o seu futuro for ruim, nunca você vai poder dizer, ninguém nunca me deu uma oportunidade. Tome suas decisões. E ela foi embora. Eu sempre tenho esse episódio na minha mente, porque possivelmente, gente, para aquela criança chegar aos 13 anos naquela condição, deve ter sido muita semeadura ruim, tanto dela, quanto da sua família. Mas Deus prepara um momento na vida dela de acolhimento, de mudança, em que Deus, como a gente vai ler já já em 2 Coríntios, né, a palavra diz que é Ele quem dá a semente a quem semeia. E eu creio assim, gente, que na nossa vida Deus sempre nos disponibiliza boas sementes. Olhe para mim, a vida, o mundo, o nosso inimigo, o maligno, ele sempre vai nos disponibilizar sementes ruins. Mas a palavra de Deus nos diz que é Ele quem nos disponibiliza boas sementes. E aí a gente escolhe, o que é que eu quero plantar. A palavra diz, Ele dá boa semente ao que semeia.
O que eu estava dizendo para essa menina é: a vida te deu as piores sementes até agora. Nesse momento, Deus está te dando, por um gesto que alguém teve com você, Deus está te dando uma boa semente. Escolha. É aquela tal conversa, né, de Moisés ali nas pradarias, antes de atravessar o rio Jordão, é o que está escrito em Deuteronômio, né? E o que é que Moisés disse para o povo? O Senhor está colocando na frente de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus estava oferecendo o que para eles, gente? Sementes. Deus está colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus até, meio que eu vejo ele mudando o tom de voz e falando em cochicho, né? Escolham a vida, escolham a bênção. A oferta, gente, da semente, a gente não tem muita opção, porque de fato a vida às vezes vai nos oferecer certas sementes terríveis. Mas o acolhimento dessa semente é uma decisão de autoridade que eu, você, nós temos. E essa palavra dessa manhã é uma palavra de um novo marco na tua vida. Se você olha para a tua vida e faz uma leitura dizendo: pastor, de fato o que você está dizendo é verdade, a vida é semeadura e colheita, e hoje o que eu estou colhendo não é algo muito bom, mas eu não tive muita culpa nisso, né? Eu não sabia ainda, pois hoje o Senhor está te dando esse conhecimento, de entender que tudo que resulta na nossa vida é resultado de semeadura, e então colheremos. Irmãos, a natureza funciona assim, tá? Por que a natureza funciona bem? Porque é um princípio, é aquilo que a ciência fala, né? Sobre o princípio de ação e reação. A ciência fala sobre o princípio de quê, gente? De causa e efeito. É esse princípio estabelecido por Deus. Sabe o princípio da causa e do efeito? É isso. Aliás, a ciência diz que todo movimento do universo, preste bem atenção, todo movimento do universo é só 20%, 80% é reação a esse movimento. Todo movimento do universo é só 20%, 80% é só reação. Quer ver como isso acontece em relação à água? Cientistas, obviamente, que acreditam na palavra, né? Mas isso é comprovado. No mundo, gente, não se cria água nova. A mesma água que desceu sobre a arca de Noé é a mesma quantidade de água que o mundo tem hoje. Ela foi para algum lugar. Se em algum lugar secou, ela foi para algum lugar. Cientistas dizem que a última chuva que caiu de verdade na terra foi a que molhou a arca, porque depois daí foi o quê? Um ciclo. Por isso que o mar não transborda. Por que não transborda? Porque quando precipita, o rio escorre para o mar, quando chega lá, evapora, e esse é um ciclo fechado. Não se cria água nova no planeta. É o princípio de ação e reação, causa e efeito, plantio e colheita. A nossa vida é regida exatamente e absolutamente por esse princípio. Quando você olhar para alguém e você admirar a vida dessa pessoa pelo sucesso que ela tem, pela habilidade que ela tem, se você tem referências e você olha a vida dessa pessoa, olhe para mim, você está vendo ali o princípio do plantio e da colheita. O John Maxwell diz que ninguém chega no topo por acidente. Ninguém chega no topo da montanha, você chega, a pessoa subiu o Everest. Aí diz, você subiu o Everest? Como foi? Rapaz, não sei. Fui vindo, de repente estou aqui. Não. Teve semeadura e teve colheita. Agora, se alguém, imagina que alguém chega para você e conta suas lamúrias, suas dores, e diz: olha, nessa fase da minha vida eu não consegui ainda construir nada. Ali também tem um princípio de colheita e de plantio. Sempre. Um casamento abençoado ou um casamento péssimo tem o princípio do plantio e da colheita. Uma vida financeira abundante, uma vida financeira de escassez, tem o princípio de plantio e de colheita. Uma vida espiritual firme, fundamentada em Deus, ou uma vida entregue à dissolução, de hedonismo, de impureza, tem ali um princípio de plantio e de colheita. Eu falava isso no culto das 7 da manhã, o pastor Ed uma vez me contou uma experiência tão triste que fez a minha mente refletir muito, né? Ele tinha ido para um velório de alguém que ele conhecia,
E infelizmente o sepultamento só ia poder acontecer no outro dia. Então chegou mais ou menos 10, 11 horas, poucas pessoas que estavam ali pediram para que as pessoas ali do velatório fechassem as portas, foram para casa dormir e no outro dia voltaram no horário de sepultar. Quando ele me contou isso, gente, eu senti tanta tristeza no meu coração por aquela pessoa que estava, ela mais não, né? Mas o seu corpo estava ali. E eu disse para ele que a pergunta que me veio à mente foi: meu Deus, como foi a vida dessa pessoa para os seus últimos instantes, a despedida ser assim? Como deve ter sido as escolhas? Quais foram as escolhas dessa pessoa? Porque normalmente, irmãos, quando as coisas estão dando não tão certo na nossa vida, nós não temos o costume de refletir sobre o que semeamos. Nós entramos naquele lugar do vitimismo, né? E isso é lá desde o princípio, né? Quando Deus chega para a mulher e pergunta: olha, por que você fez isso? Ah, foi a serpente que me enganou. Pergunta para o homem: por que você fez isso? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. E nós somos assim, nós não paramos para refletir sobre esse princípio do plantio e da colheita. Deus organizou a vida assim. E eu quero convidar você para entender que Deus não quebra princípio. Guarde isso no seu coração. Deus não quebra princípio. Quando o homem se distancia de Deus lá no Éden, agora, e o apóstolo Pedro diz que não foi naquele momento que ele criou o plano, né? O plano de salvação, a palavra diz que é desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus cria o homem sabendo que o homem já ia cair. E mesmo assim, ele por amor fez o homem com livre arbítrio. Agora Deus precisava restaurar esse homem para si. E como ele fez? Ele precisava plantar uma semente. E onde está descrita essa semente? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele amou o mundo e queria esse mundo de volta no seu amor. O que Ele fez? Deu o seu Filho unigênito. Essa foi a semente que Deus plantou para resgatar o mundo de volta. Porque Deus não quebra princípio, né? Já imaginou? O homem caísse e daqui a pouco Deus quer restaurar o homem e não precisasse fazer nada dentro desse princípio da semeadura e da colheita. Fosse lá e simplesmente bolasse um plano onde todo mundo fosse salvo novamente. Não. Deus entrega a Jesus, que é a semente, e agora tem o homem de volta. Como é que o homem recebe a salvação? Entrega o coração a Ele e tem de volta a comunhão com Deus. Os irmãos estão entendendo? Sempre. Sempre é assim um princípio. Os irmãos entendem por que muitos pais estragam os filhos? Porque não seguem esses princípios. Os filhos precisam semear para colher. Os filhos precisam entender o princípio de semear para depois colher. Por isso que nessa fase aí da criançada estudando, né? Nós pais, nós somos exigentes, porque nós estamos tentando explicar para eles um princípio. Já já vocês vão colher. Tem muitos filhos, né, que estão olhando para a vida do pai e da mãe, que hoje está com 50, 60 anos, e já está querendo ter essa vida. Não, primeiro você precisa semear. Já já você vai colher, mas primeiro você precisa semear. Pais, ensinem isso aos seus filhos. É bom que nós pais sejamos generosos com os nossos filhos, e é bom que a gente tenha sempre a liberalidade de semear com generosidade na vida dos nossos filhos, explicando o princípio. Eu estou aqui porque eu semeei, eu estou aqui porque eu plantei, já já eu vou colher. Esse é o princípio que Deus estabeleceu, o princípio da semeadura. Diga para a pessoa do seu lado: todas as sementes já estão com você, as boas e as ruins também. Sabia disso, né? Eu estou hoje celebrando a minha vida e a minha família, pastor, amém. Você pegou as sementes boas e jogou na terra, e agora elas estão dando frutos. Pastor, nesse momento da minha vida, nessa fase da minha vida, eu estou muito insatisfeita com a minha vida. Você jogou alguma semente que está trazendo resultado hoje.
Por que o casamento chega ao fim, gente? Semeadura. Por que uma empresa fale? Semeadura. Por que pessoas perdem os valores? Semeadura. As sementes, as boas e as ruins. Quer ver isso confessado na vida de alguém? É alguém que, num testemunho muito triste, confessa isso. Essa história está no livro de Juízes. Abra sua Bíblia. Juízes capítulo 1, versículo 5. Olha esse princípio confessado na boca de alguém. Juízes, livro de Juízes, capítulo 1, versículo 5. Olha o nome desse homem, Adoni-Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Era o rei desse povo aqui, tá, gente? Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Quando prenderam Adoni-Bezeque, a primeira coisa que fizeram foi decepar os polegares das mãos e dos pés dele. Então Adoni-Bezeque diz: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu. Deus estava castigando ele, gente. A palavra que ele usa é retribuição, ou seja, Deus está me fazendo colher. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Gente, possivelmente Adoni-Bezeque era um rei muito promissor, de muito sucesso. Imagina um rei que tenha conquistado 70 nações. Ele diz isso. E ele tinha uma prática cruel. Ele tinha uma prática de alguém de um coração assim, terrível, né? Todas as vezes que ele conquistava uma nação, ele capturava o rei. E a primeira coisa que ele fazia era decepar os polegares das mãos e os polegares dos pés. Gente, uma pessoa sem os polegares das mãos, ela tem muita dificuldade de segurar alguma coisa. Por exemplo, eu só consigo segurar esse copo assim, porque é o meu polegar que me dá esse sustento. Se eu não tivesse polegar, olha para aqui, eu não conseguiria sustentar. Eu não consigo sustentar um talher direito sem o polegar. A mesma coisa o polegar do pé, tá? Você só tem sustentabilidade para andar sem nenhum apoio, porque o teu, quem é ortopedista sabe, né? O teu polegar é quem te dá esse equilíbrio. O que é que acontece com alguém que perdeu os polegares dos pés? A pessoa tem que se arrastar. Essa era a ideia do coração terrível do Adoni-Bezeque, né? Eu quero todos os reis que eu conquistei se arrastando debaixo da minha mesa. E por isso que ele diz que eles comiam migalhas da sua mesa. Aí o que aconteceu? Depois de 70 conquistas, imagina, gente, quem olhava para Adoni-Bezeque, quando ele estava conquistando, né, todos aqueles reinos, esse aí ninguém vai pará-lo. Mas entenda, tá? Mais cedo ou mais tarde, a colheita vai chegar. Depois de 70 conquistas, alguém o capturou. E fez exatamente com ele o que ele tinha feito com 70 reis. E agora o Adoni-Bezeque está rastejando. Eu acho muito interessante porque ele, de uma forma bem consciente, né? Ele diz, olha, na verdade o que eu estou vivendo é uma retribuição, é uma colheita. Eu não fiz com 70 reis, pois Deus agora está retribuindo na minha vida tudo que eu fiz. Ele não colocou a culpa em ninguém, né? Ele entendeu o princípio do plantio e da colheita. O que eu disse? Todas as sementes já estão conosco, as boas e as ruins. Se eu semeio bem, eu vou colher bem. Se eu semeio mal, eu vou colher mal. Isso é na alma, isso é na mente, isso é no corpo, isso é na família,
isso é nos relacionamentos, isso é nas finanças, é na minha vida espiritual com Deus. E não se preocupe, tá? Porque às vezes, gente, a gente ouve uma palavra como essa, como um princípio, e a gente sempre pega o sarrafo, né? A gente sempre pega a régua e sempre coloca para baixo, né? Ah, pastor, você está dizendo isso, mas eu conheço tanta gente ruim que está bem aí, viu? Conheço tanta gente ruim que está, na verdade eu olho, é aquela síndrome de Asaf, né? No Salmo 73, quando ele diz que ele estava sendo fiel, olhava para a vida de alguém, estava prosperando, e ele perguntava para Deus, e aí? Onde é que está o princípio? Aí Asaf diz, né? Foi só até a 2ª página do livro, porque quando eu entrei no santuário do Senhor, eu vi o resultado deles. Meu irmão, minha irmã, não meça a tua vida, enquanto Adoni-Bezeque está conquistando o 20º reino. Porque a palavra diz que a colheita chegou na vida dele, depois de 70 conquistas. Mas chegou. Porque é uma parte do princípio que eu vou falar já com vocês, né? Sobre a questão do tempo. Ele não falha. Ele é o melhor dos professores. Sempre vai chegar a conta da colheita. E eu estou dizendo isso não só para trazer um peso, né? Porque a palavra até agora ela está muito pesada. Mas eu quero trazer para você também a sensação de júbilo. Porque possa ser que você esteja semeando com alegria, esteja semeando até com lágrimas, e está dizendo, meu Deus, não chega, não se preocupe, vai chegar, porque a colheita ela chega. Agora você precisa ser paciente, você precisa entender esse princípio, assim como a semente boa frutifica, a semente ruim também. Para recebermos bênçãos e sermos sustentados, precisamos semear a bênção na nossa vida. O que é que diz a palavra em Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis, colhereis o melhor da terra. Eu preciso o quê? Ouvir e obedecer. É a semente que eu coloco, né? É a semente que eu disponibilizo na terra da minha vida. A semente boa e a semente ruim. Então vamos para a parte final dessa mensagem. Eu quero falar sobre 3 princípios que regem a semeadura e a colheita. O primeiro princípio é o princípio da espécie. O primeiro princípio é o princípio da espécie. Você não pode esperar colher, ter resultado de uma semente que você não colocou na terra. A terra não transforma a semente. Aliás, nem Deus transforma a semente. Imagina uma pessoa que está estudando para um concurso. Essa pessoa está estudando para um concurso, está se esforçando para isso, enquanto uma turminha está indo final de semana no shopping, a pessoa diz, olha, desculpa, galera, eu vou ficar em casa estudando. Eu preciso estudar. Aí final de semana, vamos para a praia, vamos lá para a casa de praia. Não vou, eu tenho que estudar. Do outro lado, tem alguém que está participando do mesmo concurso, e é um servo de Deus, uma serva de Deus. Ora muito, jejuma muito, e também se inscreveu para fazer esse concurso. Aí quando alguém encontra essa pessoa e diz assim, aí você está estudando? Olha, eu estudo de vez em quando. Também porque, olha, eu preciso orar muito, eu estou com um trabalho aí também na igreja que eu estou muito dedicado, muito dedicada, mas eu estudo de vez em quando. Irmão, vocês acham que Deus vai deixar quem passar? A pessoa que ora muito ou a pessoa que está estudando muito? Deixa eu dizer a você que está orando muito para passar no concurso sem estudar, você vai ser uma pessoa fervorosa em oração, mas não vai ser uma pessoa exitosa passando nesse concurso. Gente, porque Deus, Ele não quebra princípio. Pastor, e se Deus quiser? Pode ter certeza que se Ele quiser, Ele vai fazer o que Ele quiser, mas dentro desse princípio, Ele vai honrar quem está estudando. Por quê? Porque semente obedece o princípio da espécie. Eu estou vivendo um problema muito grande no meu casamento, e então eu decido, eu quero restaurar o meu casamento, pastor, e eu entrei agora numa campanha de 21 dias de jejum de oração, estou orando e jejuando direto, porque Deus vai restaurar o meu casamento, amém. Começou bem, mas começou a tratar também a sua esposa melhor, plantar essa semente, de tratar as coisas na sua casa com um pouquinho mais de paciência.
e menos palavras ásperas? Porque deixa eu te dizer, você pode orar e jejuar 40 dias, se você não plantar a semente certa, você não vai colher um casamento restaurado. Porque o princípio obedece à espécie. Você plantou manga, só vai nascer, gente, a terra não transforma a semente, só vai nascer uma frondosa mangueira. Você plantou coco, vai nascer um pé de coco, muito bom, com uma água deliciosa, mas não vai nascer um pé de cana, porque é um princípio, gente. Na minha vida eu preciso ter esse entendimento. Você está querendo na tua vida ter bênção financeira? Você tem plantado nessa área? É nessa área que você tem plantado? Ou você só tem orado? Entendo, tá, gente? Tem gente que está vendo eu falando assim, achando que eu estou anulando a oração. Não estou anulando, não. Eu só estou querendo convidar você para organizar a sua mente, tá? Agora, deixa eu te dizer o seguinte: você está querendo dons espirituais, bênçãos espirituais na tua vida? Você quer conhecer mais de Deus, mais da palavra? Você quer ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo? Aí pronto, meu irmão, você pode estudar do jeito que você quiser a Bíblia. Se você não colocar o teu coração em sintonia com o Espírito Santo, também não vai vir a semeadura que você está buscando. Porque cada semente obedece o princípio da espécie. Eu quero um casamento abençoado. O que é que eu preciso semear, gente? Dedicação, amor, paciência, cumplicidade, elogio, cura diária. É isso que eu preciso semear. Eu vou colher sem dúvida, sem dúvida. Eu estou querendo bênção financeira. Eu tenho sido dizimista, ofertante, porque esse é o princípio básico, né? Estou querendo que Deus traga a bênção de prosperidade financeira na minha vida, porque prosperidade segundo o mundo, tá, gente? Está em outro nível distorcido, né? Tem gente que está olhando para a vida de alguém que tem muito dinheiro e está chamando essa pessoa de próspera. Segundo a palavra de Deus, não, tá? Segundo a palavra de Deus, prosperidade financeira tem a ver com todo um ambiente, um universo que Deus organiza a vida da pessoa. Até porque tem gente com a conta bancária muito abarrotada, mas a vida não é próspera, é um miserável. Só me lembro do depoimento do filho do Pablo Escobar, né? A casa cercada pela polícia e pelo exército do seu país. E ele disse que andava pela casa e tinha valizes, malas, sacolas cheias de dólares, milhões de dólares. E eles estavam passando fome, porque não tinham o que comer dentro de casa. O cerco durou meses. A casa abarrotada de dinheiro. E eles famintos. Sem água, sem luz e sem comida. Você entende? Que a prosperidade de Deus não tem a ver com cifras. Quando Deus quer prosperar alguém financeiramente, Ele até usa cifras. Mas você precisa ter esse entendimento. E tem um princípio na palavra de Deus, de que a bênção do Senhor está na vida de quem é fiel. O que é que eu quero, pastor? Pastor, agora eu estou precisando me reconciliar com o meu filho e com a minha filha. Já tem um tempo que a gente não se entende e eu tenho orado. Continue orando, mas estreite os laços. Quer ver uma semente maravilhosa, gente, para a gente estreitar laços e curar relacionamentos? Engula o orgulho. Está aí uma semente infalível. Se tem alguém aqui nessa manhã que está precisando resolver algo urgente de um relacionamento familiar e você não está sabendo como e só está orando, eu vou te dar uma semente nessa manhã. Engula o orgulho. Procure mais uma vez. Elabore mais um encontro e uma conversa. Ah, pastor, mas a pessoa foi quem fez isso. Está aí uma semente para você depositar na terra. Engula o orgulho e procure mais uma vez. Além da oração que você está tendo. Irmãos, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o princípio. Por quê? Porque no princípio da semeadura e colheita, o milagre ele é o que, gente? Provocado. E como é que eu provoco? Semeando a semente na espécie certa. Então esse é o primeiro princípio, tá, gente? A espécie. Eu preciso plantar na espécie certa. No meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, nos meus relacionamentos, no meu empreendimento, a espécie certa. Segundo princípio. O segundo princípio refere-se, gente, à quantidade.
eu só posso esperar uma colheita na quantidade que eu semeei. Muito esforço, muito resultado. Pouco esforço, pouco resultado. Muita oração, muitas bênçãos espirituais. Pouca oração, fragilidade. Uma vida raquítica com o Espírito Santo. Eu não oro, porque é na quantidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Aliás, eu quero já usar esse termo que para mim é o texto áureo de Paulo falando sobre o princípio da semeadura. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Inclusive, esse texto aqui em muitas Bíblias está escrito assim: princípio da semeadura, ou semeadura com generosidade. Diz assim a palavra, falando da quantidade, né? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá o que, gente? Fartamente. Tem que ser na quantidade certa. Tem muita gente que está reclamando de escassez no casamento, no relacionamento, e tem semeado com escassez. É proporcional, tá, gente? O quanto de atenção que eu dou é o tanto de atenção que eu receberei. Isso tem muito a ver com esses tempos que nós estamos vivendo, né? De vez em quando converso com pessoas que chegaram na velhice e dizem: ah, pastor, os meus filhos foram todos embora e hoje só está eu e a velha lá, os meus filhos nem querem saber da gente. Isso é passível de acontecer, gente? Sim, é passível. Mas o princípio da semeadura e colheita, ele está, sim, muito presente nisso. Principalmente nesse tempo, né? Onde essa maquininha aqui domina as nossas mentes e os nossos corações. A quantidade de tempo que eu dou a isso aqui, dentro da proporcionalidade de tempo que eu dou aos meus filhos, estão determinando a colheita que eu terei há algum tempo, daqui a algum tempo. Porque a semeadura não falha e a colheita não falha também. E tem a ver com a quantidade. O princípio da quantidade rege a regra da semeadura e da colheita. E o apóstolo Paulo, ele diz, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu gosto demais quando ele diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração. Pronto, aí está o princípio, é aquilo que você determinou no seu coração. Quanto de dedicação você tem dado a esse seu novo empreendimento? Quanto de dedicação você tem dado a esse relacionamento? Quanto de dedicação você tem dado a sua nova fase profissional? Esse princípio não falha. Eu lembro que logo quando eu entrei na empresa, eu recebi um diretor da fábrica. E esse rapaz, ele tinha sido engenheiro. E fui crescendo na empresa e eu acho que ele ficou muito deslumbrado, né? Ele era um oriental. E de vez em quando a gente precisava falar com ele e ele não saía da sala. E eu às vezes cheguei lá para falar com ele, para conversar com ele, e ele estava sentado com os pés na mesa, assim. Sabe quando a pessoa senta e põe os pés na mesa? Vocês já sabem como é chão de fábrica, né, gente? Sempre se coloca um apelido, né? E a gente colocou o apelido dele de pés na mesa. Vamos lá na sala de pés na mesa, todo mundo chegava lá e estava com os pés na mesa. Aquela nova fase daquela promoção que ele recebeu não durou muito tempo. Por quê, gente? Porque o nível de dedicação, a quantidade de dedicação que eu coloco em algo, é o que eu vou receber como recompensa. Isso é para tudo. Olhe para alguém que você admira e você admira a vida dessa pessoa nesse momento. Essa pessoa semeou. E repito, né, gente? Precisamos ter um cuidado para não jogar o sarrafo para baixo, né? Porque às vezes, pastor, mas olha o que está acontecendo aí com o Brasil. Aliás, essa é uma palavra muito pertinente para a gente fazer uma leitura enquanto brasileiro, né?
Que às vezes a gente fica reclamando, né, de governo, de quem está lá. Gente, o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação é resultado do que nós semeamos nos últimos 40 anos. Porque é um princípio. Aliás, esses dias eu orava e pedia perdão a Deus sobre votos que eu já dei, dizendo: oh meu Deus, me perdoa. Não tenho nada que reclamar, porque eu semeei isso. Eu semeei também isso aí. Irmãos, ninguém chega na condição que nós estamos vivendo hoje na nossa nação por acidente. Fomos nós. Ah, pastor, não foi eu não, então foram os nossos pais. Ah, foram os meus pais não, então foram os nossos avós. Porque o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação é resultado de plantio e colheita. Ah, pastor, eu não gosto de quem está no Supremo. Eu não gosto ontem, as pessoas que foram escolhidas para a Câmara dos Deputados. Ontem foi o presidente da Câmara, ontem foi o presidente do Senado. Ah, é? Fomos nós que semeamos isso. Fomos nós que semeamos. Tem jeito, pastor? Tem. Eu entendo, gente, que a grande semeadura, ela vai sendo um resultado promissor e de bênção na nossa vida, quando a gente começa as pequenas colheitas, né? Por exemplo, a minha pequena semeadura, né? Quando a gente começa isso ensinando os nossos filhos. Eu ensino os meus filhos. Eu ensino os meus filhos sobre o que é o Estado. Eu ensino os meus filhos sobre o peso do Estado sobre nós. Eu ensino os meus filhos sobre impostos. Eu ensino tudo isso. Por quê? Porque eu quero semear bem para que lá na frente ele tenha um país melhor. E tem outra coisa, né? Que nós costumamos fazer, o que a gente vai para o extremo, né? A gente começa a xingar. Começa a xingar a autoridade, começa a amaldiçoar. Isso também é uma semente, tá, gente? Isso também é uma semente. Se nós abrimos a nossa boca para xingar, para amaldiçoar, a gente está colocando uma semente que vai se reverter sobre a nossa vida. É bom a gente pensar sobre isso. E a quantidade também. Essa quantidade. O apóstolo Paulo, ele termina então dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia. Lembra o que eu disse? É ele quem fornece as sementes. O mal também, tá, gente? A vida também nos fornece algumas sementes, mas Deus nos fornece as sementes corretas. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Diga graças a Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Digam graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Primeira regra do princípio do plantio e colheita: a espécie. Segunda regra, a quantidade. Muito amor, muita colheita de amor. Pouco amor, muita ingratidão. Segundo, quantidade. Terceiro e último. A terceira e última regra, gente, refere-se ao tempo. E é assim que eu quero encerrar. Toda semeadura tem um tempo. Como eu disse no culto das 7 da manhã, me perdoe você que não é nordestino, eu vou te explicar o que é isso. Mas em relação ao princípio do plantio e colheita, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: não se avexe. Não se avexe. Você vai ter que esperar. Você vai ter que ter paciência. É isso que faz muitas pessoas pegarem atalhos, tá, gente? Porque plantaram uma semente, mas estão olhando para a vida de alguém e estão querendo aquele resultado. Só que você sabe o tempo que aquela pessoa está plantando? Ou você sabe também se aquela pessoa está pegando um atalho? Então não se avexe.
Aliás, eu acho que é muito importante eu dizer o que eu vou dizer agora. Meu irmão, cuidado, tá? A vida midiática das pessoas não é a vida real. O casamento midiático de alguém não é o casamento real. Tem hora que a gente está olhando e medindo muitas pessoas por aquilo que a gente está vendo aqui, né? E a gente está semeando, aí está ficando aflito, né? A gente está ficando triste, porque, pastor, estou semeando aqui, mas parece que não vem. Cuidado, porque você pode estar tendo uma referência que não condiz com a realidade. Tem gente que está parecendo estar vivendo o tempo de uma colheita muito abundante, mas aquela pode não ser a realidade da pessoa. Cuidado. É por isso que a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11, qual é o princípio que Salomão diz? Ele diz assim: lance a sua semente pela manhã, e à tarde não deixe as suas mãos saírem de sobre ela, continua cuidando. Salomão está falando sobre o que, gente? Sobre tempo. Lance a semente, mas de tarde continue cuidando. Ou seja, não fique olhando para a semeadura dos outros, olhe para a sua. Às vezes a gente está assim, né? Está sem fazer nada e começa a dar uma zapiada ali no Instagram e vai ver, olha essa pessoa como já está, olha como já está, e a minha semente está debaixo da terra, parece que não está frutificando, não está germinando. Não se aveste. Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. É o que Salomão diz em Eclesiastes 11: jogou a semente de manhã, de tarde continua com a tua mão sobre ela, porque está acontecendo alguma coisa lá, está sendo gerado lá alguma coisa, pois foi um princípio estabelecido por Deus. Então continua com a tua mão. Aí você precisa aprender o que, gente? A regra do tempo, paciência, constância. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, né? Que tem sido aqui a máxima, um axioma para o nosso ministério, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Eu sempre tenho dito, gente, quem é firme e constante sempre será levado para a abundância. Quem não é firme e constante, fica pelo meio do caminho. Firmeza e constância na semeadura leva a uma colheita abundante. É o tempo, agora você vai ter que esperar. Não adianta você viver um casamento onde vocês dois sempre se trataram com muita aspereza, sempre se trataram com muita rigidez. Aí vocês estão ouvindo a palavra, estão recebendo a palavra, está acontecendo agora uma nova semeadura, vocês estão, né, ponderando um pouco mais. Isso não vai mudar da semana passada para essa semana, tem um tempo. É o terceiro princípio, é o tempo, aí é paciência. É paciência, né? É constância. A semente recebe e precisa obedecer essas três regras: a espécie, a quantidade e o tempo. Digam graças a Deus. O Senhor está nos chamando, irmãos, para, a partir dessa palavra que nós recebemos nessa manhã, renovar as nossas sementes. E eu quero convidar você para, num gesto de fé mesmo, que é assim que o Espírito Santo traz no meu coração, coloque as duas mãos assim para frente, aí onde você está. Feche os teus olhos. Num gesto de fé, coloque as duas mãos para frente e peça ao Senhor. A palavra que lemos em 2 Coríntios capítulo 9 é que Ele supre a semente ao que semeia. Peça ao Senhor. Diga para Ele: meu Deus, eu preciso de novas sementes. Supra sobre a minha vida as sementes de bênção, as sementes promissoras, as sementes que me darão um coração curado, uma alma curada e regenerada. Eu preciso. Continua assim com as tuas duas mãos estendidas, num gesto de fé. Eu não sei o que você está vivenciando hoje na tua vida de colheita.
Se você está muito feliz com a colheita que você está vivendo, peça ao Senhor então novas sementes, para uma próxima colheita melhor, uma próxima colheita mais exitosa. Mas se você está vivendo um tempo onde você está olhando para o que você está colhendo e está dizendo, não estou muito satisfeito, meu Deus, então peça ao Senhor, substitua essas sementes, meu Deus, no nome de Jesus. Inclusive esse é o momento de você ter conversas sinceras com o Senhor, abrir o teu coração, rasgar a tua alma e dizer para eles, meu Deus, substitua as sementes. Inclusive você, que Deus te deu sementes boas e você semeou errado, na terra errada e na vida de gente errada, peça ao Senhor, meu Deus, agora pode me dar as sementes certas, que eu vou semear na terra certa, na terra correta. Eu creio no milagre que está acontecendo nessa manhã na tua vida. Reconheça. Às vezes, para recebermos novas sementes, precisamos de humildade. Humildade, tenha humildade de reconhecer, no nome de Jesus. Esse não é o momento de você estar olhando para a vida de ninguém, tá? Olhe para a tua. Olhe para as tuas sementes. Lance a tua semente nessa manhã. Eu creio, meu Deus, humildemente eu peço isso, no nome de Jesus, Pai. Eu creio. Nesse lugar tu és real. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor. Continua a tua oração aí com o Senhor, a tua conversa com Deus. O teu toque abriu os olhos. Verdade, meu Deus. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. O Senhor está trazendo novos entendimentos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Inclina o teu ouvido, meu Deus. Inclina o teu ouvido para ouvir a oração e o clamor dessa tua filha e desse teu filho. No centro do teu querer, que toda a vida, a semente que queremos na nossa vida é a semente do teu querer, do teu propósito e da tua vontade. No nome de Jesus, Pai. Nesse lugar tu és real. Levante a sua voz e declare isso como uma oração. vou me entregar Totalmente. totalmente. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus nesta manhã como teu Salvador, tomando uma decisão para plantar uma nova semente a partir de hoje. Se você quer tomar essa decisão nessa manhã, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui diante do altar, que eu quero orar por você. Enquanto nós estamos cantando, saia com essa decisão firme no teu coração, dizendo: Jesus, eu quero um tempo de novas sementes, eu quero um tempo de mudanças na minha vida, de novas decisões. Jesus está te chamando e dizendo: vem, minha filha, vem, meu filho. Chegou um novo tempo de Deus na tua vida, venha. E Ele está te chamando para tomar essa decisão nessa manhã, no nome de Jesus. O tempo é hoje, tá? Corra para Jesus. Obrigado, meu Deus. Mas vale um dia no centro da tua vontade. É isso que estamos buscando, meu Deus. É isso que estamos buscando. Um encontro contigo. Amém.
sementes. Oh, meu Deus. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Venha logo, que a gente já vai orar. Jesus está te chamando e está dizendo: é agora, minha filha. Corra para os meus braços. Eu quero te dar uma nova visão. Eu quero te dar um novo jeito de enxergar a vida. E eu quero te dar novas sementes. Oh, eu creio, meu Deus. Eu creio que algo especial acontecendo nessa manhã. Minha colheita é o teu amor. Declare isso. A minha fonte, Aleluia. amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Você está tomando a melhor e maior decisão da sua vida. Na fase mais preciosa da tua vida, você está tomando decisões. O Senhor está te fornecendo novas sementes. Inclusive, o Senhor está substituindo as sementes que a vida te apresentou até hoje, colocando novas, promissoras e abençoadas. O Senhor está te dando uma nova oportunidade de construir um futuro de muita bênção. E Ele começa hoje um processo de cura, de restauração no teu coração. E as novas sementes estão chegando. Você crê nisso? Ele está te preparando para um futuro de bênção e um futuro feliz. Creia nisso no nome de Jesus. O Senhor está olhando a sinceridade do teu coração. Ele está vendo a tua oração, inclusive a oração que você fez hoje de manhã. Ele está te vendo e Ele te contempla como uma filha preciosa, de uma filha que Ele ama muito. Por isso Ele está cuidando do teu futuro. Você crê nisso? Faça essa oração comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu abro meu coração para receber Jesus Cristo. Escreva o meu nome no livro da vida e eu prometo que de hoje em diante eu quero viver somente para o meu Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos para cá. Abençoamos a tua filha, meu Deus. Declaramos sobre ela a tua bênção e o teu favor. O Senhor está resgatando neste momento, preparando, meu Deus, um futuro abençoado e promissor, entregando em suas mãos novas, promissoras e abençoadas sementes. No nome de Jesus declaramos isso na sua vida. Amém e amém. Deus te abençoe. Parabéns pela tua decisão. Amém. Declare isso. A minha fonte é o teu amor. Mas declare isso com fé. Declare isso com propriedade. E diga obrigado pelas sementes, meu Deus. Oh, a minha herança, a minha esperança, a minha colheita é o Senhor. Vamos declarar isso mais uma vez. A minha fonte é o teu. A fonte das suas sementes é o amor de Deus. Substituindo as tuas sementes para uma colheita promissora. Eu creio nisso, meu Deus. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Obrigado, meu Deus. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me obrigado pelas novas sementes, meu Deus. os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, apenas um dia, Mas vale o recebendo novas sementes, meu Deus. centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Seja uma fonte de Deus na vida dessa
essa pessoa que está perto de você. Deposita uma semente espiritual. Deposita no nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te dar palavras que sejam sementes nessa manhã. Abençoe quem está perto de você. Oh, declara uma palavra que seja uma semente frutífera, abençoada, generosa, uma semente próspera. Você sai daqui nessa manhã com uma nova semente, no nome de Jesus. Saia daqui para frutificar, saia daqui para uma grande colheita. Você crê nisso? Eu creio nisso, no nome de Jesus. Cuidado, muito cuidado, para semear novas sementes de bênção. É assim que você vai sair daqui nessa manhã, amém? Vamos para casa na bênção. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que tem nos alcançado. Obrigado, meu Deus, porque de fato as nossas mãos recepcionaram novas sementes. As nossas mãos receberam sementes de bênção. Eu não sei, meu Deus, na vida dessa pessoa o que ela recebeu até hoje, inclusive de pessoas que eram referência e autoridade na sua vida, mas hoje o Senhor começa um novo tempo e uma nova etapa de novas sementes. Sementes, meu Deus, que ainda vai durar um tempo, mas vão frutificar. Eu creio, declaro e profetizo isso na vida dos teus filhos. Esse tempo de semeadura, meu Deus, ele trará o tempo da colheita. Esse tempo de semeadura trará um tempo próspero de colheita. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Obrigado, te agradecemos, te louvamos por tudo aquilo que o teu Espírito Santo trouxe nessa manhã no nosso coração. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Antes da gente encerrar, eu quero dizer para os irmãos que a gente, para renovar, né, o adesivo que está no carro dos irmãos, o anterior a gente ainda estava ensaiando, né, sempre ouvindo a nossa turma abençoada aí do marketing. A gente estava trazendo com o nome da comunidade, mas estava com muita dificuldade dos irmãos colocarem. Então a gente tomou a decisão de trazer o novo para esse ano, só com a logo, né, da nossa igreja. E se você ainda não tem, você já pode pegar, tá? Onde é que está, Jefferson, a turma abençoada? Tá ali, né? Pronto, ali nas saídas, tá bom? Então, se você quiser pegar, mesmo que você já tenha, pastor, eu já tenho, mas você pode substituir. Eu acho que esse aqui ficou mais bacana, né? Ficou legal, então você pode substituir, né? Esse mais preto para os carros mais claros e tem o branco para os carros mais escuros, tá bom? Você pode sair ali e pegar com a turma abençoada que está aí na porta. Renove, e é uma oportunidade, tá? Que o Senhor te dá, de alguém te perguntar, né? Porque não tem nome, o que é isso aí? Aí, meu irmão, quando alguém te perguntar, esse símbolo aí simboliza o que? Aí você vai dizer o que é que simboliza. Rapaz, é um lugar que eu estou indo. Se você for, não vou dizer como é não, mas vai lá para você ver, né? A oportunidade que Deus te dá para ser influente. Assim que sair, você pode pegar o novo adesivo. Vamos agradecer a Deus? Obrigado, meu Deus, te agradecemos por essa manhã tão especial. Nos dá uma semana de paz, de vitória. Uma semana, meu Deus, repleta das bênçãos dos céus que o Senhor já dispensou sobre a nossa vida. O mês de fevereiro está começando, meu Deus, e eu creio e sei que o Senhor tem bênçãos abundantes para os teus filhos. Para algumas pessoas, o início do ano, o mês de fevereiro, foi um tempo muito desafiador. Que o Senhor abra as janelas dos céus e que seja um tempo de milagres. Eu creio nisso, para a glória do teu nome. Leva-nos debaixo da tua paz, debaixo da tua poderosa mão. É assim que queremos estar. Esse é o melhor lugar que nós queremos estar, debaixo da tua poderosa mão e da tua vontade. No nome de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão em paz, uma ótima semana. Deus abençoe sua família.